Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa aqui para a gente falar, então já peço para você que está chegando aqui agora para deixar o like de uma vez, porque lá no final do vídeo você pode esquecer, então deixa o like que ajuda bastante aqui o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, a sua inscrição é muito importante, já somos aí mais de 182 mil vascaínos aqui, e nesse vídeo vamos falar sobre Copinha, o Vasco estreou com vitória ontem na Copinha, vamos falar sobre um zagueiro argentino que foi oferecido ao Vasco da Gama, vamos falar também sobre um meia do futebol, argentino, né, jogou no Boca Juniors, campeão pelo Boca, cara, um craque de bola que foi oferecido ao Vasco, e o Vasco demonstrou interesse nessa negociação. Vamos falar sobre Carlito Palacios, né, que está de saída aí para o Colo-Colo. Tem Paulo Brax aqui explicando o processo de contratações do Vasco. Enfim, muita coisa para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta, beleza? A vinheta vai rodar agora e eu já estou voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo aqui com o recado da 1xBet. Você que quer começar a fazer suas apostas esportivas, basta ver aqui no comentário fixado que tem o link da 1xBet. E a 1xBet dá um bônus, hein, para quem é vascaíno e vem do canal Machão da Gama. Basta você utilizar o código promocional que está ali no comentário fixado quando você for fazer o seu primeiro depósito. Então, você vai no link, clica no link, faz o seu cadastro, utiliza ali o nosso código promocional que no seu primeiro depósito a 1xBet vai dobrar o seu dinheiro e você vai poder fazer aquela fezinha nos jogos da Copinha, nos jogos do futebol estrangeiro, enfim, tem tudo lá na 1xBet, que é um site rápido, seguro e confiável e paga bem, tá? O link da 1xBet tá no comentário fixado. Bom, e a gente começa esse vídeo aqui falando da Copinha, né? O Vasco estreou com vitória, o Vasco venceu o Capital do Tocantins por 2-1 ontem à noite. O Vasco teve ali a partida muito prejudicada, né? Porque choveu muito lá na cidade onde o Vasco está, na cidade de Osasco, e o gramado estava sem condições de jogo, né? Era praticamente ali um polo aquático. Mesmo assim, o Vasco conseguiu vencer. O Vasco saiu na frente com o gol do Raí, que foi um bonito gol de cobertura ali no goleiro. Ainda no primeiro tempo, né? O Vasco fez 1-0. O Capital empatou aos 44 do segundo tempo, e aí parecia que a vaca ia pro brejo, né? Porque o gramado ali completamente sem condição, mas o Vasco conseguiu o gol da virada de cabeça aos 50 do segundo tempo, um gol do Roger de cabeça. E agora o Vasco encara no sábado a equipe do Hercílio Luz de Santa Catarina, no mesmo estádio na cidade de Osasco. Então, o Vasco estreou vencendo ali mesmo com todas as adversidades, venceu o Capital do Tocantins por 2-1. E eu vou colocar aqui um vídeo que foi mandado aqui por um inscrito do canal, pelo João Campos. Ele estava lá em Osasco acompanhando a partida e filmou ali depois os jogadores do Vasco, né, da equipe sub-20, comemorando o gol no finalzinho, comemorando a vitória. Eu vou colocar aqui para vocês que ficou muito bacana. Confira só. Então tá aí, né? Já falamos aí da Copa São Paulo, do Vasco estreando com vitória. Vamos começar a falar agora aqui do time profissional, né? E desse mercado da bola que o Vasco tá aí montando o seu time para 2023. Vamos falar de dois jogadores argentinos que teriam sido oferecidos ao Vasco da Gama. Primeiro, o zagueiro Luiz Merola, do Huracán, da Argentina. Esse zagueiro foi oferecido a alguns clubes do futebol brasileiro, incluindo o Vasco da Gama. É um zagueiro que se destacou lá no futebol argentino. O Boca e o River têm interesse nesse jogador. Ele tem 27 anos de idade e é capitão da equipe do Huracán. E bom, o Vasco quase contratou um zagueiro argentino, né, o Manuel Capasso,
A negociação acabou dando errado ali aos 45 do segundo tempo e agora um outro zagueiro argentino de características parecidas foi oferecido ao Vasco da Gama, mas por enquanto a informação que a gente tem é apenas essa, né? Que o jogador foi oferecido. Agora, um outro argentino oferecido, que aí a coisa pode avançar, é o meia Emanuel Reynoso, jogador ex-Boca Júnior. Informação trazida ontem à noite pelo Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. O Emanuel Reynoso, que está jogando no Minnesota United dos Estados Unidos, foi oferecido ao Vasco da Gama e o Vasco está analisando a contratação desse jogador. O atleta tem vontade, né, de sair dos Estados Unidos, ele não quer mais permanecer no futebol lá dos Estados Unidos, quer voltar para a América do Sul e, claro, né, o Brasil é uma excelente aí oportunidade para o jogador. Então, como o jogador quer voltar para a América do Sul, os empresários, né, do Reynoso estão procurando um clube para ele e ele foi oferecido, né, ao Vasco da Gama. E o Vasco está procurando um jogador dessa posição, né? O Vasco que sondou ali o Franco Fagundes, uruguaio, tem a situação do Natan, ex-Fluminense e ex-Atlético Mineiro, que também teve o nome ali ligado ao Vasco, e o Reynoso é um jogador que joga exatamente nessa posição. E é um jogador, assim, até numa prateleira diferente, né? Tem 27 anos de idade, é um jogador que está pronto, é um jogador bicampeão argentino pelo Boca Júnior, é um craque de bola, né? O Reynoso realmente, se viesse, seria uma contratação espetacular. E bom, o jogador foi oferecido e o Vasco tem interesse, né? Foi um nome oferecido que agradou. E o Vasco pode avançar, né, nessa negociação. O Vasco pediu ali mais informações para os empresários do jogador para saber se tem condições de avançar nessa negociação. O Minnesota comprou o Reynoso do Boca, né? E pagou ali na época cerca de 5 milhões de euros. E no mínimo eles vão querer recuperar, né, esse dinheiro investido. Mas tem negócio, né? Tem negócio e pode avançar e seria aí uma contratação excelente. Em 2022, o Reynoso lá no Minnesota United fez 30 jogos, marcou 11 gols e deu 6 assistências, né? Então, assim, números muito bons do Emanuel Reynoso, que, bom, cara, se viesse, é jogador para pegar a camisa 10, porque é realmente jogador de uma prateleira diferente. Se pedisse para eu escolher entre o Reynoso e o Franco Fagundes, eu escolheria o Reynoso, porque é um jogador que já está pronto. É chegar, pegar a camisa e jogar. Vamos aguardar aí qualquer novidade que a gente traz aqui no canal. Bom, vamos agora falar aqui de Luca Orediano, que deve ser anunciado hoje pelo Vasco, né? O Vasco anunciou ontem o Pumita Rodrigues, o Puma Rodrigues, né? Lateral direito uruguaio. E hoje deve acontecer o anúncio do Orediano, que já passou por exames, já está até treinando, né? Lá no CT Moacir Barbosa, já está tudo certo, mas falta chegar uma documentação ali do Vélez. É só isso que está faltando para o jogador ser anunciado de forma oficial. Essa documentação chegando, o Vasco vai anunciar o Orediano. A expectativa é que esse anúncio aconteça ainda no dia de hoje. Então, a qualquer momento, o Luca Orediano pode ser anunciado como reforço do Vasco. Bom, e agora vamos falar aqui sobre Carlito Palacios. Ontem à noite, a gente até trouxe aqui no canal a informação de que o Colo-Colo, né, estava interessado na contratação do Carlito Palacios e agora a coisa avançou, né? A informação é que a negociação está avançada e que o Palacios pode viajar ainda essa semana para o Chile para poder assinar com o Colo-Colo. O Vasco investiu US$ 1,5 milhão, né, cerca de 8 milhões de reais, para contratar o Palacios e o Vasco quer pelo menos recuperar boa parte do que gastou. Porém, o Vasco já entende que não tem mais clima, né, para o Palacios continuar aqui no Vasco da Gama e entende que uma negociação com o Colo-Colo seria até uma saída, a melhor saída, né, no momento. Então, o Palacios deve ir por empréstimo ao Colo-Colo com um valor ali de passe fixado e o Colo-Colo deve pagar uma compensação financeira por esse empréstimo aí de uma temporada do Carlitos Palacios. O clima do Palacios, que já não era bom no Vasco, piorou aí nos últimos dias, porque as informações aqui do Globoesporte.com é que o jogador apresentou ali alguns problemas de indisciplina, né? No finalzinho ali de dezembro, o Palacios faltou um treino e chegou atrasado em outro treino. Então, assim, completamente sem clima para ele continuar no Vasco da Gama e o seu destino deve ser realmente a equipe do Colo-Colo. Inclusive, lá no Chile já se fala que no dia 15 de janeiro, quando o Colo-Colo disputa a final da Supercopa do Chile, o Palacios pode estar em campo, né, nessa partida como reforço do Colo-Colo. Então, essa semana a gente deve ter um desfecho nessa situação do Palacios, que realmente foi uma contratação muito ruim do Vasco e deve ser emprestado ao Colo-Colo.
Bom, e agora vamos ouvir aqui Paulo Brax. Ontem, antes de apresentar o Léo Pelé, ele deu alguns esclarecimentos sobre o processo de contratação do Vasco, né? Sobre o elenco que está sendo formado. E mais uma vez falou que até abril o Vasco deve contratar ali cerca de 80%, né? 80% do elenco do Vasco deve estar formado até abril e depois chegarão peças ali, né? Para fortalecer a equipe para o Campeonato Brasileiro. Confira o que disse Paulo Brax. Montagem de elenco. Como eu disse na última vez que conversei com vocês, nós temos até a janela de abril para ter uma montagem de cerca de 80% a 90% do elenco, eu não falei 100%, para o início do nosso Campeonato Brasileiro da Série A. Então nós estamos começando o ano de janeiro, praticamente com quase 7 contratações, e vamos até abril, janeiro, fevereiro, março, abril, para a montagem do elenco, que a gente entende que vai chegar em 80% a 90%. Esse tempo é um tempo de preparação, é um tempo de entrosamento, é um tempo de harmonia entre o método de trabalho de uma nova comissão técnica com um novo elenco. E a gente está no início da nossa pré-temporada oficial, que foi dia 3, ontem. Temos 10 dias de treino até a definição, que é outra inquietude que vocês têm, que é normal, de time que vai para os Estados Unidos e time que fica para disputar o Campeonato Carioca. Então, de hoje até o dia 13, são 10 dias de treino. Não necessariamente 10 treinos, podem ser até mais de 10 treinos, porque tem dias que estamos fazendo um período duplo. Até lá, vai haver a definição de qual time viaja e qual time fica. Vasco lá e Vasco cá, mesma camisa. E Vasco hoje na Copa São Paulo, que também faz parte do planejamento do futebol profissional. Nós vamos observar todos os atletas, vamos observar todos os jogadores que podem eventualmente vir a compor o nosso elenco dentro de um período de transição que no Vasco sempre foi muito forte e vai continuar sendo muito forte. Dito tudo isso, que eu acho que pelas cabeças balançando aqui dos jornalistas, acho que eu respondi alguma das perguntas que poderiam ser feitas. Então tá aí, né? Esse foi o Paulo Brax explicando como funciona mais ou menos a montagem, né, desse elenco do Vasco para 2023. Bom, antes de eu ir embora, eu tenho um recado aqui para você da Mais Ágil. Você que quer adiantar parcelas do seu FGTS, aqui na descrição desse vídeo tem o link da Mais Ágil. Você clica, vai ser direcionado ao WhatsApp e vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada e tem uma graninha presa lá no seu FGTS, a Mais Ágil te ajuda, né, a adiantar o saque aí do seu FGTS. Basta entrar em contato com eles, o link está aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!